Oiê, vamos falar da semana 8 do Caminho do Artista? Meu Deus, já estamos na semana 8. Hoje iremos falar sobre recuperar o senso de força, mas antes eu já vou pedir para você fazer aquele seu check-in semanal de sempre. Ver aí o que você considera relevante durante essa última semana que passou, se você fez suas páginas matinais, se você fez o seu encontro com o artista e por aí vai, que eu acho que essa altura do campeonato você já sabe. Bom, hoje nós vamos falar de sobrevivência, o poder na academia, vamos falar de ganho disfarçado de perda, vamos falar de idade e tempo, produto e processo e vamos falar sobre preenchendo a forma. Por fim, faremos um exercício que é noções aprendidas na infância. Um exercício, tá escrito aqui. Então, bora lá. Nesta semana, vamos abordar outro grande bloqueio criativo, o tempo. Você irá explorar as formas como andou usando a sua percepção de tempo para evitar riscos criativos. Você identificará mudanças imediatas e práticas que podem ser feitas na sua vida atual. Irá escavar o condicionamento precoce que pode tê-lo encorajado a se satisfazer com muito menos do que deseja em termos criativos. A Julia Cameron já começa esse capítulo falando que todos nós temos que aprender a sobreviver às perdas que a gente tem na nossa vida. Seja a perda de esperança, de dinheiro, de crença em si. E tudo isso para a gente conseguir celebrar aquilo que a gente ganha. As perdas artísticas podem ser transformadas em ganhos e fortalecimento, mas não se permanecerem no isolamento do cérebro do artista acuado. Basicamente, o que ela traz muito nessa questão da sobrevivência é essa questão da perda e que a gente precisa estar atento em reconhecer e chorar as nossas perdas. Ela fala assim, ó: o desapontamento que não é devidamente sofrido e chorado se torna a barreira que nos separa de futuros sonhos. Não ser escolhido para o papel que é seu, não ser contratado pela empresa, ter a carreira do espetáculo interrompido ou uma peça sem resenhas no jornal, tudo isso são perdas. Talvez a forma mais danosa de perda artística tenha relação com as críticas. Então, nada mais é do que sofra o que precisa ser sofrido para você conseguir deixar isso ir embora e não criar um bloqueio que vai te impedir de dar o próximo passo. O poder na academia. Albert Einstein já dizia: a criação é mais importante que o conhecimento. E nesse trecho do livro, né, a Julia Cameron traz muito essa questão da criatividade não poder ser quantificada em termos intelectuais. E ao longo desse trecho do livro, ela traz. Eu não sei como eu coloco isso aqui em palavras, talvez eu esteja um pouco enferrujada hoje, mas ela traz assim, ó: acadêmicos são seres artísticos profundamente frustrados por sua incapacidade de criar. E ao longo desse trecho daqui do livro, né, do poder da academia, ela traz exatamente isso, né, que sem as ferramentas específicas e o nosso fortalecimento ali do ego, né, porque não necessariamente o ego é uma coisa ruim, muitos artistas que são extremamente talentosos, eles acabam trabalhando com outras coisas e deixando sempre o fazer a arte deles em segundo plano. E aí ela traz até o exemplo aqui, né? Editores de filme em vez de diretores, artistas comerciais, eles ficam presos e distantes dos seus sonhos. E basicamente ela traz de novo aquela questão que a gente já viu no trecho anterior, que é: para a gente recuperar o nosso senso de esperança e coragem para criar, a gente deve sim reconhecer e lamentar as feridas que nos bloqueiam. É um rito de passagem que ele é necessário, né? Acho que tudo existe uma linha muito tênue e nessa questão do sofrimento, de você entender o que te machuca ali nesse contexto, é muito deixar de lado esse positivismo do tipo, não, tá tudo bem, não sei o que, não tem nada. Não, reconhece, sofre, chora para você conseguir fazer esse rito de passagem e seguir em frente. Se dê essa dignidade de reconhecer as suas feridas, sabe? É a partir disso que você dá um primeiro passo para conseguir ressignificá-las, curá-las e compreender melhor a melhor forma que você tem de lidar com isso.
Eu nunca trouxe isso aqui, mas ela traz um exemplo muito legal nesse trecho do livro, que tá até bem rabiscado aqui no meu, que é sobre o Ted. Ao terminar de escrever seu primeiro romance, Ted enviou corajosamente para um agente literário e ainda enviou um cheque no valor de $100 para compensar o agente pelo tempo e trabalho de ler o seu texto. O que recebeu em retorno foi uma única página de reação inútil, irresponsável e vaga. Este romance é metade bom e metade ruim. É o pior tipo, não posso lhe dizer como consertá-lo. Sugiro desistir dele. Quando conheci Ted, ele estava bloqueado havia 7 anos. Como muitos iniciantes, ele não sabia que era importante buscar uma segunda opinião. Foi com muita dificuldade que me deixou ler o livro. Por ser sua amiga, fiquei muito triste pelo romance ter sido tão maltratado. Como profissional, fiquei impressionada. Tão impressionada que naquele momento encontrei o primeiro aluno para desbloquear. Por favor, tente voltar a escrever. Você consegue, eu sei que consegue. Foi como comecei. Ted estava disposto a se arriscar no desbloqueio. Já faz 12 anos que Ted começou seu trabalho com as páginas matinais. Desde então, escreveu 3 romances e 2 filmes. Tem um agente literário excelente e uma reputação cada vez melhor. Para chegar onde chegou, Ted teve que sentir e chorar novamente a ferida que sofreu quando era um jovem escritor. Teve que ficar em paz com os anos perdidos que esse ataque lhe custou. Uma página de cada vez, um dia de cada vez, ele precisou acumular forças pouco a pouco. Como a carreira de qualquer atleta, a vida do artista tem suas contusões, faz parte do jogo. O segredo é sobreviver a elas, aprendendo a se deixar curar. Eu trago muito aqui essa questão, né, que não necessariamente o caminho do artista seja só para pessoas que lidam com uma vida profissional artística, e sim para todos aqueles que gostam de ver a vida a partir de um olhar mais profundo, que eu acho que é sobre isso aqui, assim, sabe? E acho que todas as carreiras vão ter seus desafios, os seus momentos de ressaca, os seus momentos de contusões, né, como ela traz no livro. E são esses desafios que podem te travar para sempre ou podem te levar adiante, assim. Então, sofre o que precisa sofrer, sabe? Coloque isso pra fora, ressignifica, tenta entender aonde que aquilo te machuca. Por isso que eu acho, de novo, o poder da gente se conhecer, né? Desse autoconhecimento, da gente mergulhar na gente e entender o poder que a gente tem nas nossas mãos quando a gente decide fazer isso de fato, assim. É algo transformador. Ganho disfarçado de perda. Toda perda, ela sempre, sempre, sempre deve ser vista como um possível ganho, porque tudo depende do seu ponto de vista. Todo fim é um começo e a gente sabe disso, mas a gente sempre tende a esquecer essas coisas quando a gente está de luto ou passando por um momento super desafiador na nossa vida. Enxergar o copo meio cheio é desafiador. E de novo, o que eu falei lá atrás, às vezes é uma linha muito tênue entre enxergar as coisas boas e ter aquele positivismo tóxico. Mas ao mesmo tempo, talvez o segredo seja a gente não sofrer e não tentar lutar contra isso e simplesmente sentir e entender que faz parte do jogo, faz parte da vida. E que todas as vezes na sua vida que você achou que era o fim do mundo, na verdade aquilo só estava recomeçando a partir de um lugar que em alguma coisa você mudou e te fez crescer, te fez melhor, te fez refletir. Tem uma frase nesse livro que eu gosto muito, tem várias na verdade, mas tem uma que eu gosto muito que é: não espere nem que a minha arte ofereça todas as respostas, apenas que continue fazendo as perguntas certas. Eu acredito muito que quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que não sabe de nada. E que a vida é isso. São inúmeras reflexões que quanto mais a gente for sabendo e talvez achando que está acessando as respostas certas, mais a gente consegue perceber que a gente não está acessando. E que tudo muda, que tudo depende de pontos de vista, que muitas vezes não existe certo e errado. E que a vida é isso. É um eterno refletir e contestar e mudar de opinião e aprender coisas novas. Então, cada vez que você se pegar, né, assim, atingido por uma perda, mude ali o discurso e tente pensar o que vem a seguir.
A resiliência ela é muito importante e a chave para isso é muitas vezes a escolha de como que você vai enfrentar essa situação e o poder que você dá a si mesmo, que você coloca nas suas mãos, né? O autoempoderamento. A chave é a ação. A dor que não é usada de forma proveitosa logo se solidifica num coração pesado que torna mais difícil qualquer ação. Diante de uma perda, imediatamente realize uma pequena ação em apoio do seu artista interior. Idade, tempo, produto e processo. Pergunta: você sabe quantos anos você terá quando você aprender a tocar piano? E eu vou te responder: a mesma idade que você terá se você não aprender. Foca no processo e não nas desculpas, do tipo, ai, tô velho demais, ai, não tem como eu fazer isso agora. Será que não tem mesmo? Ou será que você tá apoiado numa muleta que é muito mais fácil do que encarar uma mudança significativa que esse agir, essa ação pode trazer para sua vida? A Julia Cameron até traz aqui num trecho do livro: estou velho demais. É uma tática de fuga. É sempre usada para não se enfrentar o medo. Na nossa cultura, glorificamos a juventude e permitimos aos jovens a liberdade de experimentar. Muitos criativos bloqueados dizem a si mesmo que são ao mesmo tempo velhos demais ou jovens demais para perseguirem seus sonhos. Ser maluquete é o pré-requisito para explorar a criatividade. E ela ocorre no momento, e no momento nós não temos idade. Quando a gente é super novo, a gente tá ali sendo muito criativo, né? Eu fico muito refletindo sobre isso. E é quando a gente mais tem tempo e menos crenças embutidas na gente, assim. Quando a gente vai ficando mais velho, por conta desse comportamento social mesmo, dessa questão cultural, a gente acha que vai ficando velho para fazer determinadas coisas. E isso não é verdade. Criança, ela não tem vergonha de parecer boba. Por isso que as coisas fluem, que a criatividade flui. E é isso que eu te convido a fazer, sabe? Não tenha medo de parecer ser bobo, porque vão te julgar se você parecer, vão te julgar se você não parecer, porque tudo é questão de ponto de vista. Então, às vezes, o que é bobo pra você não é bobo pro outro. E, cara, na boa, não importa o que você faça, talvez sempre vai ter alguém falando alguma coisa. É o que todo mundo diz, né? Muitas pessoas dizem por aí, cara, só faz, porque se nem Jesus agradou todo mundo, quem será que você acha que você é pra agradar? Se agrade, se escolha, seja criativo, faça o que você tem vontade de fazer. E é isso, sabe? Foca no processo, não foca ali no resultado final, porque pra você ser bom em algo, primeiro talvez você vai ter que ser muito ruim. E isso é um pouco blé, eu sei, mas começa. E eu vou compartilhar uma coisa aqui muito rápida, assim. Esses dias eu peguei pra ver os primeiros vídeos que eu comecei a editar pra postar nas redes sociais da Mergulhe pro que eu tô fazendo agora. E nem faz tanto tempo assim, mas eu já consigo perceber o quanto que eu melhorei, o quanto que eu fui aprendendo ali sozinha, na prática, no preciso fazer, precisa ser feito. E eu não tô nem aí se alguém acha ruim ou não. Eu tô fazendo o que eu sei que o que precisa ser feito e eu tô curtindo muito cada nova pessoa que chega no perfil, cada venda que é feita do Tibum. Foca no processo, curte, não fica pensando lá na frente. É um dia de cada vez, isso é super desafiador. Mas é super necessário porque também te faz sentir gratidão, te faz aproveitar a jornada, o caminho e não só o chegar lá. Por que é o chegar lá? Preenchendo a forma. O que quero dizer com preenchendo a forma? Simplesmente que é preciso dar o próximo pequeno passo em vez de saltar e dar um passo maior, para o qual talvez você ainda não esteja preparado. Para ser bem específica, a fim de vender um roteiro de cinema, você precisa escrevê-lo primeiro. Para escrevê-lo, você precisa ter uma ideia e então colocá-la num papel, uma página de cada vez, até ter mais ou menos 120 páginas de roteiro. Preencher a forma significa você escrever diariamente. Significa que quando bater a obsessão, e irá bater sim, sobre a qualidade do seu trabalho, você dirá a si mesmo que isso é a coisa a ser analisada depois, então voltará a fazer o que é a próxima coisa certa, ou seja, você vai escrever as páginas daquele dia. Faça o que precisa ser feito todos os dias. É maçante, é cansativo, você se questiona, mas continue. Faça o que precisa ser feito. E de alguma forma, tente tirar forças de algum lugar.
que deve ter algum lugar aí que você vai tirar essas forças. E eu falo por mim, e vou entrar nesse processo de novo agora para construir o próximo produto da Mergulhe. Faz o que precisa ser feito, cara. Dá seus pulos, assim, não fica pensando muito, mas faz o que você se comprometeu. Preencha a forma que tanto a Julia Cameron trouxe aqui pra gente nesse trecho. Lembre-se que talvez a próxima pequena coisa que você precisa fazer, ela é pequena. É tipo abrir o livro, é tipo comprar um caderno para começar a escrever, é abrir ali um documento no computador para escrever o que você quer, pesquisar determinado assunto. E lembre-se que a sua criatividade requer a sua atividade, a sua ação. De novo, fazer o que precisa ser feito. Então, trabalhe com o que você tem em vez de reclamar sobre aquilo que você não tem. Faça mudanças pequenas. E aí, no final, nós temos um exercício de noções aprendidas na infância. Embora raramente façamos essa conexão, a maioria das perdas do presente está ligada ao condicionamento que tivemos quando pequenos. Não é à toa que eu comecei com um produto infantil na Mergulhe em si, o Tibum, porque a infância é sim um chão que a gente pisa a vida inteira e a gente precisa fazer da infância um mar muito bom da gente nadar. As crianças talvez ouçam que não são capazes de fazer nada direito ou que deveriam ser capazes de fazer tudo com facilidade, o que é igualmente prejudicial. As duas mensagens bloqueiam o destinatário. As perguntas a seguir visam ajudá-lo a lembrar do passado e decifrar seu condicionamento. Algumas podem não lhe parecer relevantes, mesmo assim, escreva qualquer coisa que vier à mente ao tentar completar todas as frases. Inclusive, um spoiler, o próximo produto da Mergulhe, quem vai me ajudar a decidir qual será o jogo para adulto vai ser você. Então, se você caiu aqui de paraquedas, vai lá na página da Mergulhe e já segue que eu vou começar a soltar algumas enquetes, assim, e eu preciso da sua ajuda. A gente já tem um pré-produto desenvolvido sobre criança interior e sobre essa conexão que a gente às vezes perde na nossa vida adulta. Mas também a gente tem pré-produto desenvolvido sobre comunicação, sobre tempo consigo mesma, sobre diversão. Então, eu conto com você. E aí ela traz algumas perguntas, que são 20 perguntas, e eu vou ler aqui umas 3 para vocês. Quando eu era criança, meu pai achava que minha arte era tananã, tananã, tananã. Isso me fazia sentir. A lição negativa que aprendi a partir daquilo foi o que não era lógico, mas mesmo assim ainda acredito nisso, que eu não posso e ser artista. Última pergunta, que eu vou ler, né, porque são muitas. O problema é que eu tenho a suspeita de que... tananã, tananã, tananã. E é isso. Lá no final, na página 186 da versão em português, tem afirmações. As frases abaixo afirmam o seu direito de praticar a sua criatividade. Selecione 5 e trabalhe com elas nesta semana. Então, temos aqui, por exemplo, a minha criatividade é uma bênção para os outros. Eu agora trato a mim e a minha criatividade mais gentilmente. Eu agora me permito me curar. E por aí vai. É isso, lembre-se das tarefas que a Julia Cameron propõe na semana 8 e a gente se vê na semana que vem. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal, comenta aí alguma coisa para eu saber que você gostou e a gente se vê na semana que vem. Um beijo, tchau!